Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande. Boa noite, galera! A Tribuna Tricolor está no ar com um bate-bola na tribuna, quarta-feira, dia 17 de julho de 2019. Boa noite, Fabião! Boa noite, Carlão. Boa noite aos amigos que acompanham a Tribuna Tricolor. Primeiramente, um grande abraço ao André, ao Rodrigo, ao Rafael, um abraço ao Nando também, um abraço ao Edinho. E vamos lá, fervendo os bastidores do São Paulo, hein? Fervendo, eu tava até acompanhando aqui no computador, a gente marcou algumas coisas na pauta. Perfeito. Fabião, vamos já pular para a segunda linha aqui, até para voltar um pouquinho no assunto do clássico. Lavação de roupa suja, o São Paulo não tem pulso, não tem ninguém que controle a língua um do outro ali. Um bate-boca do Eduardo Rebouças, né, de infraestrutura lá no São Paulo com o Cuca, é isso mesmo? Exato, Carlão. Tá virando costumeiro no São Paulo, crise atrás de crise, polêmica atrás de polêmica. É uma coisa inacreditável. Ninguém se entende ali dentro. O polêmico gol que o Volpi levou, né, um gol que foi falha, uma falha dele, né, e o que aconteceu? Aconteceu que o Cuca culpou o refletor do Morumbi, que está gerando muita polêmica, pela iluminação e tal. Sim. E ele culpou o gol que o São Paulo sofreu, só que o diretor de infraestrutura do São Paulo diz que o Cuca, né, tá chorando, que o Cuca tá inventando desculpas. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é coisa que se fala em público, né, Não é Fabião? coisa que se fala em público e não é momento para isso. Na época eu não vou nem tão longe, tá? A gente fala muito da época do Tele, tudo. Na época do Juvenal Juvencio, isso aí não... Quem iria falar alguma coisa seria o próprio Juvenal. O próprio Volpi depois amenizou, dizendo que isso não é desculpa pra parte do gol. Trate as coisas de forma interna. Não passe. A imprensa já é doida para criar polêmica no São Paulo. Ela fica assim, esfregando as mãos para ver crise no São Paulo. Aí vem um diretor de futebol, de infraestrutura, Sim. O diretor ali do departamento, vem querer discutir e querer bater de frente com o treinador. Lamentável. Ele não deveria nem abrir a boca. Não. Ele foi muito feliz, grosseiro. muito feliz. A maneira de falar, tudo. Não cabe a ele isso. Exatamente. Falando em polêmica, a coisa já foi se desdobrando, né? Tivemos aí uma outra polêmica no canal Fofox, né? Porque eu só posso considerar um canal de fofoca. O André Sanches, o cara de areia mijada, ele foi enfático, ninguém perguntou pra ele sobre isso, ele foi enfático dizendo que o Raí estava aí tentando pleitear algum emprego na CBF. O Raí veio a público no dia seguinte, até por uma certa pressão de torcida, de tudo, e declarou, não com as palavras devidas, né? Em nenhum momento ele falou eu não fui, mas ele falou que o Areia Mijada estava inventando porque está se preocupando muito com o São Paulo e ele deveria se preocupar com coisas mais graves, que a gente sabe o que, né? A Lava Jato tá batendo a porta aí. Fabião, acredita-se muito São Paulino que possa ser verdade ou não, né? Até pela maneira que o Andrés falou, mas o Andrés não tem credibilidade nenhuma, né, Fabião? Todo mundo que conhece esse senhor, que eu não vou nem dizer o nome dele para não dar ibope, porque esse cara gosta de ibope, ele gosta de criar polêmica, ele gosta de criar confusão nos times rivais, ele gosta de sempre criar problema dentro do São Paulo. Quem conhece esse senhor sabe que esse cara odeia o São Paulo. Sem dúvida. E o que ele faz para criar polêmica, para criar confusão dentro do clube. Sem dúvida. E, inclusive no próprio Twitter oficial da CBF, a CBF desmentiu. Fica aí para você, São Paulino, que acompanha a Tribuna Tricolor, no Twitter, @TribunaSPFC, ou no YouTube, a Tribuna Tricolor. Inscreva-se, acione o sininho para receber cada vídeo aí de maneira exclusiva. Fica você, São Paulino, tirar alguma conclusão, tá bom? A gente tá passando aqui as informações, esse assunto já foi até bastante debatido, mas como a gente tá gravando hoje aqui o bate-bola na tribuna, nós temos agora Fábio. Fábio, você vai falar... Que fase do São Paulo, que fase do Pablo. O Pablo voltou e se machucou, Fábio. Mais uma vez, impressionante. Olha, eu vou falar uma coisa, a fase de São Paulo é tão ruim que o Pablo, que é um cara que entrou no jogo, e eu falei isso no programa, falou mesmo, pós-jogo, que o melhor jogador para mim foi o Hernandes, mas com menção honrosa ao Pablo, que fez uma grande partida.
É aquele centroavante que estava fazendo falta pro São Paulo lá no antes da parada para a Copa América. Ele se machucou mais uma vez de forma feia, até parecia feia a lesão. Mais uma vez os jogadores do time comandado pelo 7-1, né? Entrou de forma dura, Sim. entrou de forma pesada para variar, né? Mais uma vez. E o que me espanta, Carlão e galera, o que me espanta é a incompetência desse departamento médico de São Paulo em dar um prognóstico, gente. Eu ia até tocar nesse assunto. Eu posso emendar já o quarto item aqui da nossa pauta, Fabião? Pode? Porque a gente tá falando justamente do que... Porque todo mundo já tá sabendo, né? O Pablo vai ficar mais um tempinho fora. Um mês. Um mês, Fábio. É isso Um mesmo? mês. E Carlão, para você ter uma noção, o Pablo, eles mantiveram o Pablo no primeiro tempo, arriscando Sim, a agravar a lesão dele. Que deve ter gravado. sem dúvida que sim. Que deve ter gravado. Sem dúvida. Aí o que acontece? Vai pro vestiário, quais as primeiras informações? Não é nada de grave, não precisa de imagens, de exame, não vai precisar, foi um susto. Aí meia hora depois, tô dando uma, né? Uhum. Tô comentando assim, o que aconteceu? Sem dúvida, sem dúvida. Meia hora depois, veio uma notícia. Olha, não se sabe se não vai precisar fazer um exame de imagem. Aí no outro dia, precisou fazer o exame de imagem. O que eles estavam dizendo que não era nada sério, graças a Deus não vai precisar de cirurgia, se bem que desse departamento médico eu não duvido nada. O Fabião tá bravo. Se bem que desse departamento médico, que é uma piada, deve ser comandado pelo Dr. Chapatin, entendeu? Eu não duvido nada que o Pablo precise de uma cirurgia. Eu também não duvido. Quer dizer, eles não conseguem, Carlão, dar um prognóstico direito. Inclusive, o Rojas, que já tava para voltar, vai ter que fazer um outro microprocedimento para tirar um ponto. E ninguém fala nada. E o Birubiru? Impressionante. Essa do Birubiru é caso de investigação policial. A pauta aqui do Birubiru tá até aqui no nome do Fabião, mas se o Fabião me permite comentar, Claro, lógico. o Birubiru teve... Olha a contratação do São Paulo. Coitado do Birubiru, não tem nada a ver com o problema de saúde. Ele teve pendência com documentação na China, no começo. Depois ele teve o problema intestinal, pelo menos foi o que foi dito. Gástrico, né? E agora no Botafogo um problema cardíaco. Ele vai ficar em observação e tem muita gente que duvida que ele possa voltar. Queira Deus que ele possa voltar a jogar. A gente teve casos, Carlão, lembram do Serginho, do São Caetano? Sim. O próprio Fabrício Carvalho, que teve uma arritmia. Fabrício Carvalho, que estava na época e jogava na Portuguesa, estava praticamente fechado com o São Paulo. E aí foi descoberta uma arritmia. Washington Coração Valente. Washington Coração Valente. Tomara a Deus que o Birubiru possa voltar a seguir a sua carreira, mas é uma coisa... E parece, pelo que eu entendi, que esse diagnóstico já tinha sido dado na China, não é isso, Carlão? O diagnóstico já tinha sido dado na China, pelo menos as informações que estão bombando por aí pela internet, pela rede social. Mas o São Paulo, Fabião, nós temos uma boa notícia. O São Paulo, com a sua falta de competência da parte clínica e médica, que eu acho que o Dr. Sanches foi formado na Unibosta, o São Paulo, pelo menos por competência, formou um time de basquete e agora vai formar um time de vôlei. O São Paulo, não que não deva, o São Paulo é um clube, né? Não é só um departamento de futebol, eu sei, eu entendo, mas na situação atual do carro-chefe que levantou a história desse clube, que foi o futebol, eu acho que não é o momento, né, Fabião? É uma falta de noção, de responsabilidade e de respeito com o torcedor de São Paulo. O São Paulo, o próprio nome fala, São Paulo Futebol Clube. O São Paulo é um clube de futebol. Nada contra os outros esportes. Sem dúvida. Só que o São Paulo tem que dar prioridade ao que ele é o carro-chefe, ao que é feito, ao que o clube é formado. Futebol. Não tá dando conta do futebol com essa gestão temerária, vai me inventar basquete e voleibol. Quer dizer, a prioridade do São Paulo é uma piada, né? Além de ser uma piada, e você chamou agora, deixa, pesquisando aqui na rede social, eu encontro a parte de entretenimento e humor. Arboleda. Fabião,
essa parte é com você. O que acontece com o senhor Arboleda? O Arboleda, ele é um jogador que ele vem criando polêmica fora do campo há um tempo. Ele me lembra, claro, proporcionalmente falando, menos, né? Mas o que o Cueva fez. E tá fazendo ainda. Sim. Segundo uma página no Twitter de acho que um periódico equatoriano, ele mais alguns jogadores, entre eles o Antônio Valência, que jogou no Manchester United, jogador que acabou de chegar na LDU, eles fizeram umas farras, umas bagunças na concentração na época da Copa América. Então, vocês viram o resultado do Equador na Copa América. Não, foi patético. Perdeu 2 e empatou 1. E não jogou nada. Não jogou nada. E ele muito menos, o Arboleda. Quer dizer, é uma coisa absurda. E aí, se ele estava desvalorizado com essa péssima campanha na Copa América, imagina com esse tipo de notícia. Lembrando a você, torcedor do La Tribuna Tricolor, todo torcedor São Paulino, é claro, o São Paulo que tem no seu elenco o Bruno Alves, que acho que na maioria da opinião dos torcedores é titular absoluto. Temos também um rapaz com grande potencial, que é o Valse. E ainda assim sonha-se com o Miranda. Mas o Arboleda realmente ele tem feito por onde querer sair mesmo. Parece que é um ideal. Outros casos que a gente sabe de indisciplina extra-campo. É inacreditável, gente. Aquele acidente de carro. Sem dúvida. É inacreditável. Os caras estão num clube tricampeão do mundo, gente. E os caras não respeitam essa camisa, essa instituição e o torcedor, que é o principal patrimônio. Mas agora temos a salvação. No treino de hoje, foi hoje o treino? Eu não tenho certeza se foi ontem ou hoje. Foi hoje. O Calazans é atacante, é isso? Ele joga mais aberto. Ele é ponta, né? Ele joga mais aberto. Ele não é centroavante. Ele é atacante que joga mais aberto pela direita. E ele foi jogar hoje, o Cuca improvisou ele na lateral direita. Aonde, Fabião? Aonde? Na lateral direita, Na lateral direita. Vamos lá. É o nosso calcanhar de Aquiles, né? Porque o São Paulo não consegue acertar com o lateral. É uma coisa absurda. Parece que o São Paulo tem prazer de trazer lateral ruim. É uma coisa assim que assusta, né? Bom, tivemos problema com o Carneiro, além da deficiência técnica. Tivemos problema com o Birubiru, que não jogou. Calazans, que nunca fez gol. E tá aí, ó, sendo improvisado na lateral direita, quer dizer, não vai ser aproveitado lá na frente. Pablo machucado. Eu não vou nem dizer pelo Pablo. Lutador, guerreiro, ótimo caráter, assim como o Thiago Volpe. Eu não tô nem dizendo pelo Pablo, mas o restante, o São Paulo não tá conseguindo usar ninguém. Até porque ninguém aí presta. Ninguém presta. Aí eu vou dar um editorial de uma opinião minha particular, não é do A Tribuna Tricolor. Se é pra trazer esse bando de porcaria, trouxesse o Dagoberto. É a minha opinião. Pelo menos para compor o elenco. Numa contusão do Pablo, por exemplo, com a técnica e inteligência do Dagoberto, se ajuntar 20 Birubiros e Calazans, não limpa nem o chinelo do Dagoberto. Eu tô muito enganado, Fabião? Olha, eu particularmente, eu respeito a sua opinião, lógico, Carlão, óbvio. Mas eu acho que o São Paulo ele tem que começar a observar melhor jogadores com potencial para vir e jogar no São Paulo. Eu não traria de novo o Dagoberto, até porque o Dagoberto ele saiu de uma maneira muito ruim do São Paulo. Foi mesmo. Muito ruim. Eu não gostei da maneira que ele tratou o São Paulo. É um jogador que ok, claro, jogou quando teve no São Paulo, jogou bem. Mas, por exemplo, Carlão, quem eu traria? Quem? Eu traria o Everaldo da Chapecoense. Sim, um ótimo jogador. Esse menino, ele tá arrebentando de fazer gol na Chapecoense. Sabe? É um exemplo de um jogador para você trazer para ali, pro time, para compor elenco, para você ter opções. E não percam, hein? Sexta-feira nós temos a Tribuna Tricolor, o pré-jogo, né, Fabião? Exatamente. Sexta-feira nós teremos o pré-jogo contra a própria Chapecoense na segunda-feira. Não perca, o programa vai estar muito bacana, galera. E será que esse Everaldo joga contra a gente? Já, ele vai jogar, ele é titular da Chapecoense, é um jogador que a defesa do São Paulo vai ter que se preocupar muito, vai ter que tomar muito cuidado, vai ter que saber marcar, porque é um jogador que sabe se movimentar, um jogador que conclui muito bem, cara. Então eu acho assim, o que eu fico abismado por exemplo, voltando aqui a questão do Calazans jogar na lateral, é o São Paulo não conseguir trazer lateral, gente. É impressionante mesmo. É impressionante, parece que o São Paulo
é a criptonita do São Paulo. Não consegue acertar com o lateral. Nem esquerdo, né, Fabião? Bom, a esquerda a gente não tem lateral, né? Literalmente. Porque mais uma vez a gente tomou um gol em cima de quem? E eu não tenho... E assim, faz tempo... Eu acho que eu nunca vi uma campanha tão forte contra o Reinaldo. As redes sociais são paulinas, os blogueiros são paulinos que estão há até mais tempo que a gente, todos pedindo a saída de Reinaldo. Reinaldo, eu sei que ele não vai pegar o chapéu, então eu não vou pedir fazer papel de bobo, mas você deveria sair, meu querido. Fabião, um prazer estar com você aqui. Foi um prazer fazer esse bate-bola na tribuna. Muito. Agradeço demais. E não percam, sexta-feira, o pré-jogo para o jogo de segunda-feira. É, segunda-feira, hein? São Paulo e Chapecoense no Morumbi às 20 horas, é isso? Às 20 horas. 20 horas. Confirmadíssimo. Provavelmente uma noite fria no Morumbi. No Morumbi gelado aí, pro torcedor matar a saudade, quem quiser. Eu confesso que ainda não sei se eu vou. Mas você, torcedor de São Paulo, pode contar com a Tribuna Tricolor, hein? Sexta-feira o pré-jogo e depois tudo sobre o jogo contra a Chapecoense. Ou São Paulo ganha, né, Fabião? Não tem outro resultado. Não tem. Jogando em casa não tem outro resultado a não ser uma vitória, porque a Chapecoense... Tá com 8 pontos. 8 pontos, tá na zona de rebaixamento. Quer dizer, o São Paulo tem obrigação de chegar no Morumbi e ganhar da Chapecoense. E ganhar bem. Ah, Fabião, sexta-feira teremos novidades das promoções? Sim, sexta-feira teremos da Tribuna Tricolor, nós iremos anunciar na sexta-feira o início de umas promoções que a Tribuna Tricolor estará fazendo. Pessoal, não percam, hein? Não percam. Super bacana, vocês vão curtir demais. Por isso que é importante, acompanhe a Tribuna Tricolor, assine o canal, dê um like no vídeo, acione o sininho, porque vocês vão curtir bastante essa promoção que sexta-feira nós iremos comentar com vocês. E teremos prêmios para os torcedores, né? Sim, teremos prêmios, exatamente. Falaremos de como será a promoção e também dos prêmios que nós iremos falar e divulgar nas redes sociais também. Perfeito. Fabião, muito obrigado. Obrigado, Carlão. Um grande abraço. Abraço, galera. Hoje aqui, galera, nós temos a nossa bandeira São Paulina. Eu vou pedir pro Fabião segurar para mim e vou terminar com a nossa bandeira. São Paulino, diretoria, respeite essa bandeira, ame o São Paulo Futebol Clube. Vamos parar de fofoquinha. Pessoal, o Eduardo Rebouças, para de bater boca aí na rede social. Respeita o São Paulo. E aí, diretoria de São Paulo, vai permitir mais isso? Vamos amar esse clube, né, Fabião? Amar esse clube que é tricampeão do mundo. Um grande abraço. São Paulo, eu amo você. Um grande abraço, galera. Um grande abraço, Fabião. Um grande abraço, Carlão. São Paulo acima de tudo. É nóis, abraço.